Bem-vindo à segunda parte do Direito a Falar, um programa feito em parceria com a revista Advogados, e hoje estamos a falar de falências, Hermínio. Pegando no final da primeira parte, quando o Fernando estava a falar da intervenção dos advogados num processo de insolvência, o advogado é visto como o bom ou o mau da fita? Depende. O advogado pode ser visto como fita e depende de quem o advogado representa. Não, mas depende muito da posição em que o advogado está. Se o advogado está a representar a empresa, pode ser visto como o mau da fita pelos credores. Se o advogado representa o credor, o advogado pode ser pela empresa insolvente. Mas há um caso em que, devo dizer que são aqueles que me dão mais gozo, se me permite a expressão, como advogado. Há um caso em que o advogado é o bom da fita, que é o caso da reestruturação da empresa. Ou seja, quando os credores, num processo de insolvência, deliberam que a empresa deve prosseguir para a recuperação, há ali um conjunto de vontades, no fundo uma espécie de união de esforços, por parte dos advogados, quer das empresas credoras, quer da empresa insolvente, na procura da melhor solução possível para a empresa. Isto parece teoria, mas não é. Acontece muitas vezes quando se procura o plano de recuperação da empresa adequado. E a sensação para o advogado de ver aprovado um plano de recuperação da empresa é de facto extraordinária, porque o advogado aí sente-se de facto como uma pessoa boa, como bom, na medida em que conseguiu que uma empresa prossiga a sua atividade, conseguiu salvar postos de trabalho, e isso é de facto excelente. Fernando, estes processos de insolvências e de recuperação, os de insolvência, muitos deles acabam em tribunal, ou a maior parte deles não acaba em tribunal? Consegue chegar a um acordo? Estamos a falar de recuperação ou do processo de insolvência? De insolvência. Decorre num tribunal. Decorre, mas quer dizer, há sempre tentativas de acordo prévio, não há? Tradicionalmente não? Não. Processo... O que acontece agora com o PER, nós temos o CIREV e o PER, isto são as duas ferramentas oficiais, que levam a que nós possamos nos sentar todos juntos numa mesa e negociar essa recuperação. O CIREV é o tal plano que corre através do IAPMEI, que é a tal situação sigilosa, em que não corre num tribunal, não tem este estigma de pré-insolvência que muitas vezes, erradamente, é colocado como título em qualquer empresa. Se a empresa está numa situação que apresentou um PER, aquilo é morte anunciada. Não pode ser, é exatamente o contrário. Eu acho que aqui, até pelas implicações que pode ter na responsabilidade dos administradores, aí com o seu património pessoal, mas falaremos disso à frente, se for caso disso. Respondendo à sua pergunta, o que eu acho é que aí o que estará eventualmente em causa será um incidente de qualificação desta insolvência, ou seja, se a insolvência, quando nós falamos em tribunal, na parte do litígio, é saber se este empresário, se esta empresa cometeu uma série de ilícitos que possam levar eventualmente à existência de um crime. Porque o processo, em termos de ser levado a tribunal, ele corre no tribunal e termina no tribunal. Exatamente. Pronto, agora, eu acho que houve uma alteração recente a isso. Nós tínhamos, isto novamente, há evoluções históricas em que estamos a regressar um pouco ao passado nesse aspecto. Este incidente de qualificação é um momento processual próprio para se averiguar se os administradores daquela sociedade em concreta têm ou não responsabilidade naquilo que ocorreu, a não ser que não tenham sido uma tal conjuntura económica ou os fatores normais de gestão de uma sociedade que levaram àquela situação, mas sim a apropriação ilícita de fundos da empresa, gestão danosa, se quisermos assim chamar. E esse incidente, até há muito pouco tempo, tinha caráter obrigatório. Portanto, ele tinha que necessariamente, num processo de insolvência, ele tinha que correr. E depois tínhamos o administrador da insolvência que vinha produzir o seu relatório relativamente a qual seria a sua opinião. Tínhamos o Ministério Público que acompanhava ou não, e depois temos aí algumas regras, ou que era declarado como fortuita aquela insolvência ou como culposa. Neste momento, é novamente um incidente que tem que ser impulsionado por um credor ou por um Ministério Público. Ou seja, se ninguém levantar a questão, ele passa ao lado e essa situação não é averiguada no âmbito do processo. Isto é importante porquê? Porque, de facto, há situações que são absolutamente manifestas
que não têm que ser levantados esses incidentes e por isso não tem que haver esse estigma. Há bocadinho o Nuno dizia e eu dizia, eu acho que sou um bom ou mau advogado consoante hajam mais bens ou menos bens a distribuir pelos credores. Portanto, se de facto eu chegar a uma insolvência e representar a empresa que está-se a apresentar insolvência sem bens para distribuir, isso com toda a certeza sou um inimigo a abater rapidamente. Por isso eu acho que, e obviamente que concordo a 100% com o que me estava a dizer, mas eu acho que tem a ver um bocadinho com a expectativa dos credores. Os credores, quando chegam a uma insolvência, já estão a partir do pressuposto que não vão receber rigorosamente nada. E nessa perspectiva é que muitas vezes faz a diferença de irmos ou não para um litígio mais, porque há muita sede de vingança. Onde é que isto se verifica? Se calhar mais até nos trabalhadores. O que é que eu noto? Eu noto que os credores entendem como um risco de negócio normal uma empresa que estão a seguir com mais ou com menos atenção, exigindo mais ou menos garantias, mas isso é o risco do negócio. Os trabalhadores são alguém que fazem parte desta realidade. E os trabalhadores é que muitas vezes podem desplotar todo este sangue dentro do próprio processo de insolvência, dizendo não, há culpa aqui do administrador, porque eu via que ele fazia isto, aquilo, aquilo outro, e não acautelou os interesses dos credores, e são muitas vezes os próprios, são atores muito, muito presentes em toda a vida da empresa. Quanto aos credores, eu penso que assumem mais. Há uma grande evolução, há uma grande maturidade hoje em dia dos credores neste tipo de processo, sem dúvida nenhuma. Há pouco pedi-vos ajuda para, de uma forma pedagógica, falarmos um pouco das empresas que podem ter de avançar para um processo de insolvência. Nuno, pergunto-lhe agora, por parte do lado dos credores, o que é que os credores devem fazer e em que momento, quando percebem que um dos seus devedores está, de facto, numa situação que pode agravar-se rapidamente, tornar-se complicada? Quando é que devem dar esse passo no sentido de avançarem para um processo destes? Ora bem, os credores, esses então têm que ter uma capacidade de antecipação ainda maior. Isto porque os credores, se concedem crédito, portanto estamos obviamente a falar de instituições financeiras, têm que ter o cuidado de obter as garantias necessárias. Primeiro ponto. E têm que ter o cuidado de obter as garantias necessárias com antecedência, porque garantias prestadas até 2 anos antes do processo de insolvência, hoje em dia, são garantias que podem ser resolvidas, podem ser anuladas pelo administrador de insolvência. Portanto, primeira regra, grande antecipação e grande cuidado na obtenção de garantias na concessão do crédito. Esta é a regra sacramental. E é uma regra que segue não só, que se aplica não só aos credores financeiros, enfim, a quem financia a empresa, mas também aos fornecedores de bens e serviços à empresa. Há que ter um especial cuidado na análise da situação da empresa quando se vai vender uma mercadoria a crédito. E para isso há instrumentos, enfim, disponíveis no mercado para verificar a situação da empresa, primeiro ponto. Segundo ponto, é importante verificar se a empresa está a cumprir com as suas obrigações perante o Fisco e a Segurança Social, porque continua a haver uma certa tendência por parte das empresas para se financiarem com base nas suas obrigações fiscais, ou seja, uma empresa que não entrega o IVA nos cofres do Estado, por exemplo, tem ali um financiamento de 23%, tem um desconto de 23% sobre os produtos. Portanto, é também importante verificar se a empresa está a cumprir plenamente com os credores públicos. Depois, é também importante verificar se os membros da administração dessa empresa não têm qualquer historial de incidentes desta natureza em empresas, noutras empresas. Portanto, é preciso olhar para quem gera a empresa, e no fundo a empresa é o que são os seus gestores, e ver se os gestores têm solidez, portanto, são gestores com provas dadas. Depois é preciso olhar para a economia e ver se aquela empresa faz sentido no tecido económico. Porque senão é sabido que uma startup qualquer que inicia um negócio de videoclube, eu talvez não concedesse crédito a uma empresa desta natureza. Portanto, também é muito importante olhar para o mercado e verificar se faz sentido aquela empresa no mercado e se faz sentido no futuro que a empresa se mantenha. E são essencialmente estas as vertentes que um credor, antes de ir consultar o seu advogado, deve ter. Se o credor consultar o seu advogado, obviamente que
O advogado tem outras ferramentas, tem outra capacidade de ir verificar o que é que se passa com esta empresa. Pode ir verificar se existe algum processo instaurado contra a empresa e se houver uma ação instaurada contra a empresa, pode ir ver qual é a natureza dessa ação, se é um litígio verdadeiro ou se é já um litígio iniciado por um credor. E se há uma ação judicial instaurada contra a empresa, algumas campainhas se devem tocar. O advogado tem ainda a possibilidade de verificar a situação tributária em determinadas circunstâncias, não é tão simples quanto isso, mas em determinadas circunstâncias é possível, ver se, enfim, há cumprimento com o Fisco de Segurança Social. E, além disso, é também importante dar uma vista de olhos, porque, apesar de tudo, a realidade começa a ser cada vez mais espelhada nisto, nas contas da empresa, nos exercícios anteriores e, eventualmente, até em balancetes recentes, para ver como é que é a situação em que se encontra a empresa. Fernando, os trabalhadores aqui têm um papel importante ou podem ter um papel importante também. Como é que podem defender os seus interesses e como é que podem também, e em que situações é que é aconselhável que avancem para um processo destes, relativamente à empresa? Bom, as empresas não funcionam sem trabalhadores e o que eu acho é que nós temos uma lei que tem vindo, a lei que tem realmente sofrido alterações permanentes, é a nossa lei laboral, mas ainda assim, comparando com países como, por exemplo, os Estados Unidos da América, não tem nada a ver. Ainda existe uma grande proteção da lei aos trabalhadores, pese embora neste momento já de uma forma bastante mais, na minha opinião, aceitável para aquilo que é como deve funcionar o mercado. E, portanto, os trabalhadores, a experiência que eu tenho nesse aspecto é que estão muito preocupados em receber o seu vencimento ao final do mês. E quanto mais tempo conseguirem protelar esta situação, estão a defender ali um bocadinho a sua própria vida e estão menos preocupados com o credor que está a deixar de ser pago e muitas vezes acompanham quase que a maior parte das vezes passivamente esta situação até ao seu fim. Eu queria só um bocadinho voltar atrás relativamente, portanto, os trabalhadores, em primeiro lugar, os trabalhadores têm, para responder diretamente a isso e voltar um bocadinho atrás, os trabalhadores têm direitos especiais no âmbito das insolvências, não só porque realmente na graduação dos seus créditos entram numa primeira pool de credores a serem ressarcidos com alguns montantes que existam para distribuir na massa insolvente, mas muitas vezes o que acontecemos, e eu não tenho números concretos, não tive essa curiosidade, não consegui obter esses dados, que era quantas empresas é que vão para a insolvência e que realmente não têm qualquer tipo de massa para distribuir para os seus credores. Massa entendido, bens para serem trocados por dinheiro e distribuídos. E nesse aspecto os trabalhadores ainda têm uma coisa chamada Fundo de Garantia Salarial, onde vão buscar salvo erro 15 vezes o ordenado mínimo nacional, no caso da empresa não ter rigorosamente nada para lhes pagar. Portanto, os trabalhadores ainda assim estão relativamente protegidos em relação à insolvência. Mas, voltando um bocadinho atrás na questão, a questão do que é que o credor deve fazer vai entroncar precisamente aquilo que o gestor deve fazer para a antecipação. Porque o que nós assistimos hoje é uma muito maior educação do credor e do devedor. E esse credor, quando está a tomar, como o Nuno dizia muito bem, todas essas atitudes antecipatórias e para ver que realmente aquela empresa pode ou não ser digna de crédito, o que vai acontecer é que nós temos que dizer ao devedor, isto está a acontecer. O que é que nós, como advogados, pelo menos por mim falo, o que é que eu digo a um cliente quando diz, bem, eu tenho aqui um conjunto de créditos, eu quando olho vou ver a data de vencimento das obrigações daquele cliente, logo por aí nós vamos ter uma radiografia se vai ou não ser possível recuperarmos aquele crédito, independentemente de ser através da insolvência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quanto maior a antecipação, maior é a possibilidade de recuperar o crédito. E nós, advogados, se calhar mal, entramos numa moda que eu acho que é negativa e que deve ser alterada, que foi através precisamente dos processos de insolvência fazer a recuperação de créditos. Porque isto aqui basicamente vai saltar todos os red lights possíveis e imaginários. Se eu tenho um devedor que não paga, eu pus a injunção ou pus o processo, ele não paga, estou a executar, não tem bens para serem penhorados. E eu, muitas vezes antes disso, tenho um relatório de uma qualquer base de dados que exista em Portugal e diga, com base nesse relatório, quantas ações judiciais é que estão a ocorrer, quais é que são os bens próprios que existem naquela sociedade, e eu peço a declaração de insolvência desta sociedade, e muitas vezes aí vou antecipar a possibilidade deste credor vir negociar comigo. Mas isto para dizer o quê?
que é quando nós temos um devedor ou alguém que está numa situação difícil e que não está a antecipar uma situação de dificuldade, e isto é o princípio do fim, ou um credor que deixa a seguir muito tempo do seu crédito vencido para atuar. Portanto, ambas... E depois já pode ser tarde demais. Normalmente é tarde demais. Normalmente é tarde demais. Não, a Troika impôs alguma coisa ao governo português em termos do Código de Insolvência e Recuperação de Empresas? Teve algum papel em alguma mudança legislativa? A Troika teve um papel importante na recuperação de créditos em geral. Teve um papel importante na ação executiva, portanto, o memorando da Troika prevê alterações ao regime da ação executiva, que estão neste momento estão no Parlamento, neste momento, na especialidade. Em segundo lugar, em matéria de insolvência, a Troika também impôs, a expressão é esta, não é? A Troika também impôs alterações ao modelo de recuperação da empresa, e em função disso nós vimos aparecer o PER, o CIREV, e vimos aparecer algo que não se fala, que é a imposição de regras de conduta sobre a negociação sobre a negociação dos créditos por parte da administração, que eu ainda não vi aplicadas, curiosamente. A Troika não impôs medidas absolutamente concretas, mas é nestas duas áreas, na ação executiva, com vista à redução das pendências e à cobrança, e na insolvência, mexidas em matéria de recuperação da empresa, deu de facto... aplicou prazos. Portanto, tínhamos prazos e que têm vindo a ser cumpridos na produção legislativa, salvo quanto à ação executiva, que já vai atrasada. Depois, e já no período, eu diria, pós-memorando de Troika e execução disso, foram tomadas outras medidas que poderiam ser importantes e infelizmente não vão ser tanto. Por exemplo, algumas dessas. Algo que não falámos ainda aqui, e tenho a certeza que temos a mesma opinião, prende-se com os administradores da insolvência. O administrador devia ser um pivô da recuperação da empresa. Eu não falo da liquidação, porque a liquidação é algo simples, é vender ativos tão bem quanto possível e com base nos ativos pagar os credores. Mas na recuperação da empresa era fundamental que os administradores fossem pessoas ativas na procura de soluções, que fossem conhecedores da empresa, conhecedores do mercado. E a realidade é que se contam por parte dos dedos de uma mão os administradores de insolvência que são competentes. Foi agora publicado há dias, a semana passada, o novo Estatuto do Administrador de Insolvência, que parece muito bem. Portanto, nós lemos o diploma e está ótimo. Depois chegamos ao fim e no penúltimo artigo diz o seguinte: os administradores de insolvência que tenham tido 2 insolvências nos 2 anos anteriores podem se inscrever. Portanto, tenho algum receio que, apesar de se ter criado um mecanismo, continuemos a ter administradores de insolvência que não têm a competência devida. Fernando, no último minuto nos resta, partilha desta opinião. Totalmente, absolutamente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é um dos graves problemas, é quando os insolvências preocupados em vender património e não em recuperar. Exatamente. E acho que aquilo que deve existir, embora este nosso CIR atual no âmbito do PER já abra um bocadinho a porta para isso, que podem ser os próprios credores a dizerem, bom, nós queremos, independentemente do administrador judicial provisório, aquilo que nós queremos é que quem administra toda esta recuperação seja alguém indicado pelos próprios credores. E é o que acontece. E é o que acontece. E é o que acontece porque ninguém confia, e eu também conheço alguns bons exemplos de belíssimos administradores de insolvência, mas são pouquíssimos. Daqueles com que me tenho cruzado, são pouquíssimos mesmo. Fernando Antas da Cunha, Nuno Líbano Monteiro, foi um prazer recebê-los neste Direito a Falar. É sempre um prazer contar com a tua participação também. Hermínio Santos, fica por aqui o Direito a Falar, que regressa de hoje a 8 dias. Aproveita esta semana.